Bom dia. Fazer uma análise aqui do índice, né? Para segunda-feira. Bom, tivemos aqui um range, né? Uma congestão nessa faixa de preço. Ele rompeu o range aqui nesse local, né? Rompeu, mas no mesmo dia entrou força vendedora e aí ele voltou novamente quer dizer, para congestão, fez a congestão novamente, né? Então ali aquele topo ali já se mostrou como uma resistência, né? Aí depois tivemos aqui novamente o rompimento e aí nesse ponto aqui formou um rompimento falso, né? Uma armadilha, e aí ele volta novamente, uma queda de uns 7 mil pontos no mesmo dia, e aí volta novamente para dentro do range. Então aquele ponto ali, a partir da linha verde ali, já mostra que o preço não, que os players não estão aceitando negociar acima daquela faixa acima daquele nível, né? Ali ele abre com gap, tenta romper novamente, volta, aí tenta novamente, volta, aqui ele rompe, mas aí volta novamente, quer dizer, nessa faixa de preço, aí faz aqui nesse nível aqui, a gente vê que faz uma distribuição, né? Uma ou outra acumulação, né? Naquela mesma faixa de preço. Esse nível de preço aí é aquele nível de preço lá de janeiro até março, né? Que ficou. Aí ele cai novamente para a distribuição, pro limite do range novamente, faz um rangezinho menor, né? E depois faz o rompimento. Só que eu achei aqui, ele fez um rompimento aqui, eu achei muito esticado, volta para esse nível de preço aqui novamente, que é uma confusão, né? Então, eu creio que segunda é um pouco complicado, mas ele está mais altista, né? Mas está muito esticado, então eu acredito que ele deva fazer um pullback até o limite desse range, se o menor aí. A priori, né, ele não deva perder esse limite aqui dessa linha vermelha, né? Tá no 87.400 mais ou menos, e depois aqui mas eu não creio que ele deva perder esse fundo aqui, o fundo de sexta-feira no caso. E aqui, né, analisando aqui o micro, a sexta-feira, né? Então, o movimento aqui, o que foi feito a sexta-feira, né? Ele não deve perder. Então, enquanto ele não perder esse fundo, ele, para mim, caracteriza um movimento altista, né? Se ele passar a trabalhar abaixo desse fundo, ele pode fazer um pullback, é até saudável que ele faça um pullback até esse limite, mas se ele passar a trabalhar abaixo desse fundo, eu já acho que aí volta a característica de baixa novamente, e aí trabalhar mais com vendas, né? Mas eu não acredito que ele deva perder esse fundo aqui da sexta-feira, que houve uma distribuição, né? Aqui, ou uma acumulação nesse nível. E aqui, o que é que eu vi aqui nesse nível, nessa faixa, que é uma possível distribuição, porque foram negociados muitos contratos aqui, mas o preço andou lateral, né?
porque eu acho uma distribuição, porque está naquele limite de preço, aquela faixa de preço muito importante. É aqui também um grande volume de contrato negociado, mas também no mesmo limite ali daquela distribuição ali de trás. Então, eu creio que perdendo aí, aqui ele pode estar caracterizando mais um rompimento falso do que um teste de limite de range, né? Daquele range que fez ali atrás. Eu acredito mais num rompimento falso porque diminuiu o volume. Até porque diminuiu o volume ali comprador. Então eu acredito que aqui tenha sido uma distribuição. Então, perdendo aqui os 85.500, eu trabalho com venda, com perspectiva que ele venha buscar ali os 87.200 mais ou menos, que é o limite desse range que fez aqui na sexta-feira. Ele não deve trabalhar abaixo desse range, como eu disse, ele não deve perder o fundo de sexta. Mas eu creio que ele deva vir buscar perdendo o 85.500, o 88.500, ele deva vir buscar o 87.200, mais ou menos. Como o pullback para pegar força para romper aquele topo ali, né? Tem o maior volume comprador do dia de sexta foi aqui, nessa faixa de preço, no 87.900, 88 mil. Vai ser uma barreira muito forte para ele ultrapassar. Quer dizer, mesmo essa distribuição lá, ele pode parar ali, nesse 87.900, mas eu acredito que não, ele deva vir buscar o 87.200 mesmo. Mesmo assim, ainda com buscar aí essa faixa de preço para subir, mesmo assim com característica de alta, né? Ele tem um ponto muito importante aqui, que é onde ele realmente, eu acredito que ele deva buscar para romper o topo, que é aqui nos 89.700, o preço ficando, trabalhando acima disso, ou o preço ficando acima disso na segunda, eu creio que ele deva romper o topo para buscar os 95 mil em diante. O preço ficando na segunda ou na quarta, no caso que terça é feriado, acima disso aqui. Esse é o ponto decisivo daquela de toda a congestão. Esse é o ponto decisivo. Ele pode trabalhar lateral nessa faixa de preço aqui sem perder os 88, os 88.500, né, que está aqui mais ou menos 88.500. Ele perdendo 88.500, eu creio que ele vem buscar aqui os 87.200. Mas ele ficando lateral aqui, sem perder os 88.500, trabalhando aqui durante a semana na segunda-feira, eu caracterizo que isso aqui é uma distribuição ou uma acumulação, que ele está acumulando força para romper os 89.700 e buscar o rompimento do topo. Mas ele voltando, como eu disse, perdendo os 80.500, ele deva vir buscar essa faixa de preço aqui. E ainda assim é um movimento saudável, é um pullback para retornar, para romper lá o topo e ir embora. Então essa zona de preço muito importante aqui, ele pode ficar acumulando aqui, que não tem um viés nem de alta nem de baixa, mas mesmo acumulando aqui, eu creio que seja mais para alta. E perdendo aqui, também acredito num pullback para romper o topo lá. E é o movimento mais saudável. Eu não creio que ele deva perder essa faixa de preço aqui. Ele deve vir aqui para buscar o rompimento do topo, mas não deve perder o fundo da sexta-feira. Então, esse ponto aqui é muito importante. Vou estar entrando com compra e aqui, a partir daqui, só trabalho com compra também. Perdendo esse aqui nessa congestão é uma acumulação. Então não tem, mas é uma acumulação para romper o topo. Isso é o que eu acredito.